Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, está começando mais um Corrida on Demand. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago, seu anfitrião, e comigo está ele, senhor André Padilha. Palmas pra ele! Salve, salve, boa noite, com emoção hoje, Thiago. Hoje foi com emoção, meu jovem, quase. Você mata eu do coração e mata essa moça ansiosa do coração aqui, ó. Exatamente. A gente tava conversando aqui nos bastidores que parece que eu tô na largada aqui, esperando tocar, e eu falo assim, o povo não libera, não solta o pessoal pra correr. Essa plataforma mata nós do coração. Mas boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, desculpa o atraso aí. E hoje estamos com ela. Essa live hoje tá pesada, pesadíssima. Quase que a internet não carrega aqui, rapaz. Exatamente. E sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada que dispensa muita apresentação, mas ela está aqui, a Brabilis. Palmas pra ela, plateia virtual. Palmas. Boa noite, meu povo. Boa noite. Estamos aqui, né? Chegou. Eu nem sou ansiosa, imagina, pouco ansiosa. Thiago quis dar uma intensificada nisso, mas eu sobrevivi, vambora. É pra valorizar o passe, é pra valorizar a participação que a gente faz essas coisas. É isso aí, né? Só que não. Minha mão tava suando que eu falei, caramba, justo hoje essa plataforma nunca deu problema pra gente. Hoje ela resolveu dar problema, mas não tem problema não, isso é sinal que a live vai ser legal pra caramba. A gente tá muito feliz de te receber e eu espero que todo mundo que tá aqui acompanhando aí, que tá no chat, podem mandar os seus boa noites pra quem tá também no Instagram. Por falar nisso, quem tá no Instagram, você pode acompanhar essa transmissão por completo lá no nosso YouTube. O link tá nos stories anteriores. Só clicar no link, vem pro YouTube, que lá a gente consegue compartilhar o seu oi, o seu recado pra Elisa. Enfim, fique à vontade. Cola no YouTube, que vai ser legal demais de ver por lá. E também mandar uma boa noite pra todo mundo que já está aqui no nosso YouTube. Cadê aqui? Palmas, deixar as palmas, plateia virtual de pé, porque agora vai ter muito nome. Eu vou soltar os nomes aqui e vai ter palmas e vai ter galera aplaudindo. O nosso querido André Padilha, ele sempre está aqui conosco, ele é um homem que está em todos os lugares. É isso aí, o Cristiano Paulo também, o Gabriel Salles mandou um boa noite, o Richard, que tá sempre trabalhando, mas tá sempre conectado com a gente aqui. Cadê as palmas? Aê, o meu mouse tá me pregando peças hoje aqui, gente. Ele tá com duplo clique. A Priscila mandou aqui um salve também. O Pedro Barban mandou um salve. A Ellen Salles mandou também. Aqui, ó. Galera, família, se todo mundo que tá com Salles for parente, tá em peso, viu? Viu, só prestigiando. É família isso aí. Prestigiando. Família é pra isso, viu? Daniel Barbosa, quem mais aqui? A Gabriela Heleno. Quem mais? Lica Pereira, olha que beleza, ó. Rodrigo Souza. Ó o time. Ai, ó. Rejane Salles, é mais uma Salles aqui presente. O Cristiano aqui, já falei lá em cima. Que mais? Guilherme. A Carol também passou aqui. A Carol que sempre tá nos treinos, né? A gente observa a Carol sempre nos treinos juntos aí com a Elis também. Carolzinha muito querida. É isso aí. A minha esposa também tá aqui conectada. Ela falou que está mesmo. Um beijo, patroa, te amo. A Fê tá aqui também. O Luiz Souza. Quem mais aqui? Tem um monte aqui de gente aqui, ó. O Ju Prado, Luiz Souza. Nossa, hoje tá bombando. Hoje se a live cair, a culpa também é de vocês, viu? Tem um monte de gente. Obrigado pela conexão de vocês aí. O Frandrade Severo, a Denise Zob. Esses nomes também atrapalham a gente. Vocês podiam colocar o nome mais fácil na descrição do YouTube aí, porque o Instagram faz a gente passar cada vergonha aqui, eles. Vai só pelo primeiro nome. É, o José Ricardo vai só no primeiro nome, gente. A Lilica também colocou aqui no nosso Instagram. O Wirley também passou aqui. Wirley Junior.Físio. Passou aqui. Físio. É o Físio aí, já passou aqui também. A Larissa Lopes também no nosso Instagram. Bom, é isso, né? Já a gente vai voltando aqui pra dar
mais boa noite, conversando com vocês aqui. Vão mandando as suas mensagens. Se é a primeira vez de vocês aqui no Corrida On Demand, obrigado aí pela audiência de vocês. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário depois. Toda quarta-feira a gente faz esse programa ao vivo aqui no YouTube e depois esse conteúdo vira podcast. Você pode ouvir, consumir sem moderação quando e onde você quiser, treinando, lavando louça, tomando banho, jogando bola, correndo na esteira, fazendo musculação, na fila da casa lotérica, enfim, você pode fazer aonde você quiser, né? Porque a gente é multiplataforma, então você pode assistir e ouvir quando e onde quiser, tá certo? Sem mais delongas, né, meu jovem? Que a galera já esperou demais, né? Esperou, ó, 8h18, horário Garmin, nunca atrasamos assim, hein? Essa verdade. Largada tá atrasada. É isso aí, ó. Fala que eu tô aqui, senão ela briga comigo, ó. O Pedro tá aqui, viu, Elis? Ó. Muito obrigada, meu treinador, viu, ó. Aí muito sim, obrigada, treinador, pela sua presença. Ele não falhou no treino, não falhou aqui na nossa presença aqui. Pedrão, seja bem-vindo. É isso aí. Você é treinador, quem sabe um dia te trazemos aqui também pra você trocar uma ideia, falar dessa braba aí, como é que são os treinos dela. Meu jovem, temos assunto, mas sem mais delongas, vamos botar a braba aqui em destaque, porque ela é o nosso assunto da noite. Elisa, a gente quer conhecer primeiro você. Nesse primeiro bloco, a gente sempre quer conhecer o nosso convidado, a pessoa do nosso convidado. A gente sempre traz atletas aqui, profissionais da educação física, da saúde e tal, mas a gente sabe que nós não somos as nossas profissões, nós não somos aquilo que nós fazemos como trabalho, né? Nós não somos 100% atleta. Existe uma pessoa por trás do atleta, por trás do fisioterapeuta, por trás do advogado, por trás do professor de educação física. Existe uma pessoa, e é essa pessoa que a gente quer conhecer um pouquinho aqui hoje. Então, Elis, se apresenta um pouquinho para quem ainda não te conhece, para quem vai ouvir esse programa depois. Se apresente, quem é a Elis Salles por Elis Salles? Vamos lá, gente. Boa noite novamente. Então, Elis Salles tem aí não é um segredo, uma curiosidade, né? Quem não é da corrida conhece como Cícera Elizabeth Salles. Então, tem o Cícera antes do Elizabeth e pegou, né, no Instagram, na corrida, pegou aí o Elis e ficou. Então, a maioria dos corredores me conhecem como Elis. Na minha assessoria, alguns chamam de Si, outros chamam de Elis, mas eu atendo pelos dois, tá, gente? E a Elis tem 45 anos, é casada, mãe de 2, vó de 2. Tão nova mesmo. Assim, tão nova, já vó? O pessoal começou cedo, hein? Aqui comecei cedo. Então, assim, a corrida, né, é um hobby e que eu me apaixonei, mas de fato, né, a gente sabe que todos temos a nossa vida secular, a nossa vida à parte. E eu sou profissional da área de comunicação e marketing, né, numa empresa de diagnóstico por imagem, apesar de, assim, até 2016 ter seguido, até inclusive me formei no curso de tecnólogo em finanças, gestão financeira, mas não atuei. Acabei indo aí, depois saindo e vindo para essa área da comunicação, do marketing, e enfim, né, é onde eu atuo até assim no presente. E o que mais que eu vou falar sobre a Elis? Gente, eu fiz até uma colinha aqui porque a cabeça não ajuda, eu esqueço. Bom, a Elis é uma pessoa muito, como vocês já podem notar, muito sorridente. Eu falo que é a minha marca registrada, eu tô sempre ali para cima, sorrindo, muito positiva. E sempre fui muito dedicada em tudo que eu faço, né? Assim como hoje eu sou na corrida, a minha vida toda foi assim, muito dedicada, muito focada. O meu treinador, ele me chama de CDF, fala que eu sou a nerdzinha do time. Eu aguento umas coisas, viu? Depois vocês vão saber mais pra frente aí nos próximos blocos. Mas, de fato, isso é uma coisa minha, né? Desde cedo, é algo que eu cresci assim, tanto no colégio quanto no trabalho, com os amigos, aquilo que você fala, olha, Elis, vamos fazer, eu vou, e eu sempre vou procurar entregar o meu melhor. Sou muito dedicada, muito focada, né? E eu carrego essa disciplina, eu acho que é bacana, porque é algo que agrega bastante aí no dia a dia da gente, né?
E é isso, gente. Essa é a Elis, muito prazer. Muito bom, muito bom. Elis, você falou que você atua na área da comunicação e do marketing, né? Isso. Vamos conversar depois. Precisamos de ajuda. Socorro, Deus. Vamos conversar no off. Mas brincadeiras à parte, é muito legal conhecer um pouquinho desse seu lado, assim, saber que você é um pouco CDF, porque eu acho que assim, a gente vem de uma geração, né, que a galera quer tudo muito... as coisas acontecem tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo ao alcance de um clique, né? E a gente tem algumas familiaridades, né? Porque eu também já passei do Zenta também. Então, assim, a gente vem de uma escola, né? De uma época que você tinha que batalhar muito, né? Pra conquistar as coisas, né? Quando você tava assim na sua infância e tal, o que você tem de memória que você consegue trazer assim que hoje, se você tivesse talvez os recursos que você tem hoje quando você fosse criança, o que você acha que teria sido diferente pra você hoje como uma mulher mais experiente, mais madura, com uma outra cabeça? Teria alguma coisa você faria diferente de lá pra cá? Olha, a infância eu sempre fui muito tímida, né? Assim, quem me conhece atualmente não imagina, porque me vê falando, sempre aí rindo, conversando com as pessoas, mas até minha mãe tá aí na live, viu? Aquela Fran Andrade aí que você leu, a minha mãe. Não sei se ela continua aí na live. Continua aqui, ó. Peraí. Palmas pra mamãe aqui, ó. E minha mãe, né, é testemunha do quanto eu era uma criança tímida, apesar de ser muito ali dedicada, né, no colégio, por exemplo, sempre aquela que, senta na primeira mesa, tem as notas boas, aquelas notas altas, né, mas eu era uma criança muito tímida, então eu acho que a timidez, ela também atrapalha bastante, porque aí às vezes você fica, né, mais presa ali, tinha alguma atividade, não consegue participar, desenvolver. Eu desenvolvia o meu trabalho, fazia muito bem, tirava boas notas, mas sempre tinha muita vergonha de interagir, sabe? Por exemplo, educação física. Gente, olha, era um fiasco, vocês não têm noção. Sabe aquela última pessoa a ser escolhida para o time de vôlei? Então, assim, eu acho que a timidez é algo que talvez tenha me atrapalhado bastante, assim, na infância, e eu fui melhorar, desenvolver isso, né, após eu começar a trabalhar fora mesmo, que eu comecei a trabalhar no consultório médico, onde foi o meu primeiro emprego de secretária, e ali eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, né, a lidar com essa timidez, e graças a Deus hoje eu lido bem com isso. Ainda sou tímida, mas eu consigo lidar com isso e fazer as coisas que eu preciso fazer. Legal. Antes do Def soltando, deixa eu só fazer uma pergunta. Depois eu quero que você deixe uma dica para quem sofre de timidez, porque isso não é o privilégio, entre aspas, de poucos. A gente sabe que a timidez atrapalha muita gente. Então, pensa depois uma dica para os tímidos. Atenção, tímidos da nossa audiência. Para você que está ouvindo no podcast, aguarde até o final, porque terá dicas da Dona Elis sobre timidez. Como vencer a sua timidez em 5 passos de sucesso. Enquanto isso, deixa seu like aí e comenta. Vamos lá. Esse Thiago. Elis, uma pergunta. Olha que é ao vivo, né? Falando ainda da Elis pessoa, né, pessoal, nesse primeiro bloco, quando você o Thiago falou que quando era criança e tal, né, e nessa fase você já era do esporte, já fazia na escola, já praticava alguma coisa, um futebol, um vôlei, uma natação, ou como é que o esporte entrou na sua vida, sem falar por enquanto da corrida, né, mas nessa época você já tinha alguma aptidão ou participava de alguma coisa de esporte na sua adolescência, na sua infância? Zero. Não, André. Eu somente na educação física, nunca assim, por exemplo, fui fazer uma natação, fui fazer um esporte, não. Tudo que eu pratiquei de esporte, que foi bem pouco, foi dentro das aulas de educação física no colégio. E que, aliás, assim, eu não conseguia me desenvolver por conta da timidez, eu tinha muita timidez mesmo. Então, por exemplo, ia jogar um basquete que a gente tinha que aprender, eu ficava nervosa, então, assim, eu era ruim, eu era muito ruim. Ó, quando eu tenho que falar que eu sou boa, vocês vão falar, modéstia à parte, eu falo. Mas quando eu sou ruim, eu era ruim no basquete, eu era ruim no vôlei,
eu tinha medo, vinha a bola, eu sumia, me escondia da bola, ou eu mandava ela para fora. Então, assim, na questão do esporte, na minha adolescência, na minha infância, nunca pratiquei o esporte fora das aulas de educação física. Entendi. E aí, eis que então, quando você se encontrou no esporte, foi direto na corrida? Diretamente na corrida. Eu vou ter que puxar esse bloco desde já, então, porque é o nosso assunto principal, né? Mas antes, André, o pessoal começou a entregar ela aqui nos comentários, ó. O Luiz mandou assim, timidez ontem, mulher fala mais que papagaio. Quem que tá falando isso aí, gente? O Luiz Souza mandou aqui, ó, timidez ontem, mulher fala mais que papagaio. Folgado. Já fui, um dia já fui. O Richard mandou também aqui, ó. Minha amiga me lembrou muito bem todo o seu começo. O carvão virou diamante. Aí assim, ó. O Richard sempre com comentários filosóficos. Aí sim. Foi lapidada. O Richard é muito querido, me conhece desde lá de trás. A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco. O Richard é uma figura, a gente quer trazer ele aqui. A gente precisa pegar um dia da folga dele pra trazer ele pra cá. Porque o Richard, eu vou falar baixo, pro chefe dele não escutar. Porque ele sempre assiste a gente no plantão, tá? Não para. Ó, só mais uma aqui, ó. O Gabriel, ele mandou assim, ó. Vôlei era ruim não, ainda é, ó. Tá te entregando aqui, ó. Eu só acho um pouco desnecessário esse tipo de comentário, mas que bom essa que ele exposição, tá aí, né? A Priscila mandou aqui, ó. Não vou falar, vou calar. Aí outra que tá te entregando. Daqui a pouco ela manda alguma. Os amigos te amam, Elis. Mas assim que é bom, assim que é bom, assim que é bom. Então bora falar desse esporte, né? Já que o esporte é o assunto principal da Elis. Elis, antes de entrar no assunto do esporte, eu preciso te falar que a primeira vez que eu te vi foi na meia maratona de Campinas. Você tava saindo toda feliz com o troféu que tinha ganhado lá e tal. Então foi muito legal. E desde aquele dia, a tua marca registrada, que é esse teu sorriso aí, já ficou marca registrada. Quando o André me falou, aquela moça do troféu que tava sorrindo e tal, não sei o que, eu falei, então pode chamar que tá liberado. Então, a gente tá feliz demais. Obrigada. Feliz com toda essa galera que tá aqui, ó, mandando recado também, que tá te entregando também. Mas... Pois é. Já teremos mais. Mandem todos revelem os segredos da Elisa. A gente quer saber aqui no podcast. Mas vamos falar de esporte, né, meu jovem? Bora falar de esporte então, vai. Bora falar do que a gente mais gosta. Aí entra no assunto de corrida e não sai nunca mais desse assunto. É perigoso. Esses dias a gente pegou para fazer um teste aqui de transmissão na live aqui e chamamos o Jeff. O Jeff a Elis conhece o Jeff, né? Do Mário. E era coisa de meia hora. Ficamos aqui até 11 horas da noite batendo papo sobre corrida. Exato. E o que era teste foi embora. É um assunto que não acaba nunca mais, né? Poderia ter virado um episódio. Poderia ter virado um episódio, mas tinha assuntos proibidos. Podia, porque deu mais de uma hora de conversa aquilo lá. Mas vamos lá, Elis. E aí, eis que então, como que você descobriu esse universo da corrida? Quem te apresentou, quem te chamou, como é que foi? Foi através de um treino de academia, de crossfit, que você correu? Ou alguém te chamou, alguém te convidou, falou, não, vamos ali correr 5 quilômetros comigo? Conta pra nós como é que foi. Aquela cilada, né, que você não sai nunca mais na vida. O golpe tá aí. Tomou a picada da corrida, esquece. Já era. Bom, como eu falei no início ali, eu comecei bem cedo, assim, a minha vida adulta. Eu casei novinha, né, aos 16 anos, e aí depois veio os 2 filhos, e então muito nova ali, com 19 anos, eu já tinha os 2 meninos. E então a vida mesmo era a casa, os filhos, eu trabalhava fora já. E sempre me dediquei muito mesmo, assim, a família tá aí, tá ouvindo, não vão falar que é mentira, gente, que é verdade. Então, assim, eu sempre me dediquei muito à casa, à minha família, aos amigos, à igreja. E na questão eu sempre deixava para depois, né? Então, eu sempre achava que eu tinha que estar ali, né, cuidando de tudo e não queria deixar de fazer aquilo. E aos poucos isso foi mudando, né? Os filhos foram crescendo. Em 2019, o mais velho
já foi morar sozinho, foi morar em outra cidade, e aos poucos eu fui me vendo ali mais sozinha, né? Os meus companheirinhos, o marido ali trabalhando no horário diferente do meu, e eu comecei a me sentir mais sozinha. E estava faltando algo, né? Aquela coisa que você fala, nossa, e agora? Essa casa vazia, parece que está meio triste esse negócio. E eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Em 2019, que meu filho foi morar fora, mas na verdade em 2016, meio que já começou a acontecer assim, o meu marido começou a dar uns trotinhos, começou a correr ali sozinho e me convidou, né? Ele falou assim, vamos correr comigo. E aí eu comecei a rir, porque eu falei, não, eu não sei correr, eu não gosto de correr, me dói aqui e eu não quero correr, eu gosto de caminhar, gosto de caminhar rápido. Isso lá em 2000 e até anotei aqui para eu não falar errado para vocês, 2016. A cola dela, e aí tem um caderno. Gente, eu tenho. Tá mostrando meu caderno aí? Socorro. E aí eu comecei a correr com ele, não, eu ia caminhar, a gente fazia algumas caminhadas, né? E aí ele começou a me puxar, é aquela história que eu acho que a maioria dos corredores já sabe, né? Anda um poste, corre um poste. Só que ele me enganava, né? Nessa ele corria 2, 3 postes e eu ia atrás dele. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu caí direitinho, Thiago, nesse golpe. Só que aí eu começava, você tá me enganando, e enfim, a gente foi fazendo isso durante um tempo, até que eu consegui correr continuamente por 5 quilômetros. Isso demorou um pouco, mas eu fiquei super feliz e isso começou a me fazer muito bem. Na época, até voltando um pouquinho, na época ele me convidou porque ele sabia que eu estava um pouco insatisfeita com o meu corpo, né? Aquela coisa, eu acho que a maioria dos corredores, quando inicia, tem essa questão, né? De, eu queria eliminar alguns quilinhos aqui, queria melhorar minha saúde ali, e comigo não foi diferente, né? Eu olhava no espelho e falava, putz, eu queria emagrecer um pouquinho, como é que faz? E aí falaram que correr emagrecia e eu logo falei, eu tenho que gostar desse negócio então. E aí eu comecei dessa maneira e foi aumentando até que me tornou uma paixão. E aí assim, eu saía para correr, só que não tinha uma constância, né? A gente corria um final de semana, nunca sabia nem quanto estava correndo. Depois que eu comecei a baixar aplicativo no celular só para ter uma noção, não tinha conhecimento de ritmo, né? Aquela coisa de iniciante. E isso foi até 2020, só que não tinha uma frequência, né? Então, às vezes, ficava 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Simplesmente não fazia nada. Aí resolvi, vamos correr hoje? Vamos, saía. Sempre assim, sem um objetivo pré-determinado. A gente saía e corria aquilo até onde o corpo aguentasse, né? Às vezes revezava um pouquinho de trote. Tá rindo aí? Você passou por isso também, André? É assim mesmo. Eu lembrei agora da primeira vez que eu tentei correr. Socorro, né? Tá, deixa para um próximo episódio. O próximo episódio. Vou querer saber a história. Elise, e nessa época aí, 2020 mais ou menos? Você já tinha começado em 2016 para 2017, Entre 2016 para 2020 ficou nessa coisa, nessa onda aí de E não tinha nada de... Não tinha ainda relógio, né? Não nem sabia. Usava o aplicativo do celular. Usava um aplicativo lá, depois de algum tempo, quando eu descobri que tinha um aplicativo para eu saber, porque daí a gente começa a acompanhar, por exemplo, Instagram também é uma coisa que eu nem tinha. Aí depois eu comecei a acompanhar, pode citar nomes aqui, gente? Pode. Pode. Comecei, a Larissa, ela não sei se ela tá na live ainda, a Larissa falou assim, nossa, você viu que a Van Agnello é uma amiga minha, todo mundo conhece, né? Já esteve com a gente aqui também. Exato, de anos, só que a gente ficou um tempo assim distante pessoalmente, porque cada uma seguiu para um lado, e aí quando eu reencontrei a Van foi no Instagram, que aí a Larissa falou, você viu que a Van também corre? Que ela falou, você tá gostando de correr, acompanha ela. E a Van foi a primeira pessoa, né, assim, da corrida, que eu comecei a acompanhar no Instagram, então assim, me inspirei demais, muito do que eu tenho hoje, do que eu trago da minha história, foi inspirado na Van. E através disso eu fui conhecendo outros corredores, que daí o Instagram vai te sugerindo, você vai conhecendo através dos outros corredores, vira aquela coisa, né? E aí sim eu fui tendo outras referências, né?
Mas tudo começou desse jeito, seguindo ali a van, e aí foi onde eu fui aprendendo. Nossa, isso, olha que legal, né? Um relógio, só que assim, o relógio demorou, calma, não foi ali não. Vamos voltar aí, até 2020 foi dessa forma, André. E aí foi quando em 2020 eu, assim, não fazia fortalecimento, nunca tinha, para não falar que nunca, eu tinha ido uma vez para academia por alguns meses, porque também eu queria entrar num vestido para um casamento que eu ia ser madrinha. E aí eu coloquei como meta, acho que foi em 2015, fiz ali alguns meses, acabou o casamento, acabou a academia, não voltei nunca mais. E aí, aí 2020 eu falei, não, dessa vez eu vou bonitinho, vou fazer o fortalecimento. Janeiro já estava lá, matriculada, bonitinho, comecei. Aí continuei com os trotes, com as corridinhas no final de semana, e tive um probleminha no joelho aí, na pata de ganso, uma inflamaçãozinha, que me pegou e me fez parar. Foi um treino não, né? Uma corridinha que eu estava fazendo, na época não era treino, eu estava fazendo ali, e foram 14 quilômetros, aquela coisa de só corre, só sai e vai, sem rumo, né? Pegava rodovia, Sucão ali, Anhanguera, e ia embora. Vai ser feliz. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo, o percurso, o que ia fazer, por onde ia. Só tinha que voltar para casa no final, né? E aí foi onde eu senti o joelho, começou a doeu muito. E eu já trabalho ali no meio dos ortopedistas, que eu visito os médicos. E aí eu fiz contato com um deles, amigo meu, e ele me pediu um exame que realmente constatou que eu precisava cuidar, né? Não era nada grave, porém se eu não cuidasse e não fizesse um fortalecimento ali específico, poderia piorar e eu poderia até parar, né? De repente não conseguir mais correr. Caramba. E aí foi onde realmente eu fui procurar ajuda de profissionais, né, de fisioterapeutas, e foi onde eu comecei o tratamento do joelho em 2020 e fui, né, seguir com as corridinhas. Na verdade, eu tive que parar por um tempo até ser liberada pela físio, e quando o físio me liberou, eu saí igual uma louca, gente. Eu saí assim... Corria hoje 6 quilômetros na esteira, porque eu já estava na academia, né? Sim. Aí amanhã eu levantava, sei lá, tô com vontade de correr ali, corria mais 5. E fui fazendo isso, um volume assim, totalmente aleatório, sem nenhum conhecimento, nenhuma orientação. E então, em pouco tempo, eu comecei a sentir o joelho novamente. E aí já fui chorando pro fisioterapeuta, socorro, tá doendo. E aí ele me perguntou, né? Como é que tá o seu volume de corrida? E a hora que eu falei, ele falou, não é assim que funciona. Vamos conversar. Não é só correr, né? Não é assim, vamos conversar. Aí ele falou assim, olha, já que você gosta muito disso, por que você não pede, né, o acompanhamento de um profissional? Porque pelo menos ele vai ali periodizar. Como é que fala, gente? A palavra? Periodicidade. Não sei. Eu desisto. Enfim, né? Vocês entenderam. Ajuda aí, Barbã. Então ele falou, ele vai te orientar para que você saiba ali como correr, quantidade de volume que você vai ter que correr, e outra, vai te ajudar também na questão do joelho para fortalecer. E aí procurei, inclusive ele que me indicou um profissional na época, ele não era uma assessoria de corrida, mas ele era um professor de corrida, entendia, né? E começou a me atender. A gente fazia alguns funcionais também para fortalecimento, e eu não voltei assim correndo. Então assim, domingo você pode caminhar 15 minutos e trotar 15 minutos. Foi legal. Assim, um processo mesmo, né, de muita paciência. E eu segui como Caxias que sou, segui assim direitinho o processo, e aos poucos eu fui melhorando do joelho, e aí a gente fez planilha, começamos a treinar ali com 3 treininhos semanais, eu fazia o fortalecimento também, aliado ali, e fui seguindo, mas era tudo por percepção de esforço. Comprei um reloginho na época, que não era o Garmin, mas né, me ajudava, me auxiliava, e eu conseguia entregar os treinos. Mas era por percepção de esforço, não conhecia essa questão do pace, né, e nem nada. E aí fomos seguindo. Maravilha. E essa época aí, Elis, foi quando você se lesionou, sentiu o joelho, foi bem na época da pandemia, né? Você falou 2020, começo de 2020. Como é que foi passar? Porque naquela época, eu lembro que março, quando estourou ali em março, mais ou menos, a gente ficou um mês sem sair na rua direito, sem treinar, as academias fecharam, né?
Foi O que bem você ruim, acabou André. fazendo nessa época? A gente ia sozinho pra rua, muitos corriam de máscara sozinho, na rua deserta, não tinha ninguém, né? Isso. E você tava Então, nessa... quando veio a pandemia, aí assim, eu já estava voltando, né, a correr e estava fortalecendo. Só que começou a subir volume, começou a subir intensidade, e eu não tinha muito essa noção, né, de percepção de esforço. Eu estava começando a entender isso, então, né, o forte, o leve ali, eu fazia de uma maneira que começou, eu acho que o forte eu ia muito forte, e aí eu tive uma contratura da panturrilha, bem ali na época da pandemia. Caramba. Acho que foi em junho, se eu não me engano. E aí, academia fechada, não dava para ir na academia e não podia correr por conta da contratura. E aí eu falei, eu vou enlouquecer. O que eu fiz? Fui para bike. Peguei uma bike usada que meu pai tem, inclusive, até hoje, mas uma belezinha, me ajudou muito. E fiquei até, acho que foi durante um mês eu fiquei com a bike ali, até me recuperar. E nesse período, acho que foi em agosto, por aí, meio que já começou a reabrir as academias e a gente já podia ir de máscara, né? E aí eu já comecei a voltar também, é tudo processo, né? Porque daí você já tá lá na frente, tem que retroceder de novo, aquele ritmo mais leve, e voltei aos poucos a correr novamente. Isso que eu procurei o profissional da corrida para me ajudar, já era início de 2021, tá? Aí eu já procurei ali bem no início de 2021. Então eu falo que tudo começou em 2020, porque 2020 eu machuquei, 2020 eu procurei ajuda de profissional, né, para fortalecimento, para fisioterapia, para eu poder continuar correndo. E 2020 também foi onde eu procurei um nutricionista, que isso fez uma diferença enorme na minha vida. No final de 2020, eu procurei ajuda de um profissional também da área de nutrição, para que pudesse me acompanhar. Eu falei, já que eu vou fazer esse negócio, então eu vou fazer direito, vamos fazer tudo certinho para ver se vai dar certo. Eu acho que está dando certo. E deu. E Elis, até 2020, você já tinha feito alguma prova? Já teve a sensação da primeira prova, ou foi só depois? Porque depois nós paramos durante a pandemia, não teve provas mais, fechou. Tiveram alguns organizadores de corrida fizeram aquelas provas virtuais, que mandava medalha pelo correio e tal, mas não estava tendo prova. Até 2020 você não tinha feito nenhuma prova ainda, né? Não, André, eu nem conhecia, não sabia, ouvia assim, via no Instagram, mas nunca tinha participado. E quando eu procurei esse profissional da área da corrida para me ajudar, a intenção era somente ele me ajudar mesmo a voltar a correr e assim, para eu continuar correndo, porque era algo prazeroso para mim, né? Que eu me apaixonei pela corrida, então eu só queria continuar correndo, eu não tinha um objetivo traçado, eu quero correr provas, eu quero fazer tal distância, não tinha nada disso, eu só queria continuar correndo e ter alguém ali, né, me acompanhando, que pudesse realmente estar me instruindo. Porém, a gente começou então no início de 2021 esse acompanhamento com o profissional, né, da área da corrida, e seguimos. Eu fui aumentando, nunca tinha corrido 10 quilômetros, até que eu cheguei nos 10. E aí, no mês de outubro de 2021, eu recebi um e-mail de uma prova, Happy Run, em Montemor. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou nessa prova. E eu tinha, na mesma data da prova, um treino de 9 quilômetros para entregar. Aí eu conversei com ele, falei, olha, eu posso fazer? Ele falou, sim, vai bem tranquilo, entrega o seu treino. E até então, André, também eu não tinha amizade com corredores, assim. Era prova de 5 ou 10 essa? Era de 10 quilômetros. Eu tinha um treino de 9 para a mesma data, aí ele autorizou eu fazer essa prova de 10, mas ele falou que era para eu fazer o meu treino lá, sem, assim, eu nem sabia o que era uma prova, né? Então ele falou... E você já estreou numa prova de 10, então? Olha que loucura, vocês vão ver o final disso. Ó, antes de chegar no final dessa história, o pessoal lá da Rádio Run Curitiba, um abraço aí, Jeff, tamo junto. Por falar nisso, é uma rádio muito bacana, pra quem gosta de corrida de rua, gosta desse assunto. Depois procura aí Rádio Run Curitiba no aplicativo Radiosnet e também na internet. É uma rádio também que fala só sobre corrida. Até falei pro Jeff, é uma vontade de fazer o Corrida ao Demente também virar uma rádio um dia. Quem sabe um dia a gente chega nesse nível, né? Mais um abraço aí. E ele mandou assim, Elis, que é periodicidade. Ele mandou aqui no nosso Instagram. Periodicidade. Eu tive que ler aqui para não falar errado. Valeu, Jeff, tamo junto, mano. Deu um trava-línguas aqui, né? Ai.
Mas é isso aí, meu. Trava-língua do corredor. Então, aí em 21, outubro de 21, você inaugurou com uma prova de 10. Foi, eu falei para ele, vou lá fazer essa prova, gente, que nervoso, eu fiquei tão desesperada, porque eu nunca tinha ido, né, nem assim para assistir, e aí eu cheguei lá, vi aquela multidão de gente, eu fiquei meio com medo, assim, né, eu falei, o que tá acontecendo? Não sabia colocar o número de peito, aquela coisa, tudo. Na verdade, eu ficava assim, gente, como que... Eu até sonhei que eu ia colocar o chip no cadarço do tênis e que não conseguia, nossa, foi uma loucura. E fui. E aí, quando eu cheguei lá, né, fui muito tranquila. Como eu sempre treinei sozinha, como eu vinha falando, eu não tinha, assim, amizades, né, com corredores nenhum. Era eu e eu mesma. Então, assim, durante todo, já fazia, assim, todos esses meses, de fevereiro a outubro, que eu vinha treinando com ele, mas eu corria sozinha. Eu saía e fazia o meu percurso, e era eu e eu. E isso me trouxe muito aprendizado e crescimento pessoal, assim, né? Muita superação de vários obstáculos. E aí chegou nessa prova, eu larguei, fiquei meio desesperada, porque saía aquele povo correndo tudo louco. Eu falava, gente, eu nunca vou conseguir alcançar essas pessoas, né? Nunca vou conseguir. O que eu tô fazendo aqui? Mas aí dentro de mim alguma coisa falou, olha, você tá fazendo o seu treino, você só não está lá sozinha onde você tá habituada a correr, né? Mas faz o seu treino como se você estivesse aqui sozinha e esquece as outras pessoas. E eu segui, era por percepção de esforço, tá, gente? Então eu não entendia muito, eu fui seguindo conforme a minha percepção de esforço. Eram 2 voltas de 5 no mesmo percurso. Já começou assim, que delícia, né? E a hora teve um certo momento que eu parei para pegar água no ponto de hidratação, simplesmente parei, eu não tinha a menor noção, assim. Parei, tomei a minha água tranquilinha. Depois mas você fez certo, né? Porque era um treino de luxo, mas era. Tá vendo? Eu tava fazendo certo. E aí fui seguir. Em algum momento eu olhava pro lado e não via as pessoas. Eu falei, meu Deus, você tá muito ruim, você tá péssimo, porque todos já foram e você ficou pra trás. E aí algo dentro de mim, né, sempre tem aquela positividade. Não, você tá super bem, as pessoas que ficaram. Continua. E eu continuei. Quando, assim, a minha meta, na verdade, para essa prova, que na verdade era um treino, era fazer em até 50 minutos, porque eu havia colocado na minha cabeça que eu queria correr 10 quilômetros em 50 minutos. Eu falava, gente, eu vi isso em algum lugar, acho que no Instagram, eu falava, eu quero correr em 50 minutos, 10 quilômetros. E nunca conseguia. Na esteira eu ia, não conseguia. Sempre passava um pouquinho. E aí eu falei, eu quero fazer abaixo né, pelo menos até 50. E aí, a hora que eu tava, assim, a segunda volta foi mais difícil, no finalzinho, tinha uma subidinha. E a hora que eu tava chegando, que eu enxerguei o pórtico, gente, juro, tava marcando menos de 47 minutos. Quando eu enxerguei de longe, eu já comecei a, sabe, aquele sprint, que eu nem sabia o que era sprint na época. E eu saí correndo, assim, aquela emoção, a endorfina baixou, né? E eu falei, caramba, mentira, eu vou conseguir fazer, acho que abaixo de 50. E fui. E aí eu fechei a prova para 47,08, gente. Na primeira. Olha aí. Primeira vez. Brasil! Foi incrível, assim. Incrível. Até hoje eu não sei como, mas eu sei que aconteceu e eu fiquei muito feliz, porque eu não conhecia ninguém, chegou lá assim, enquanto aguardava, né, a classificação, o pódio. Eu nem sabia o que era pódio. Aí veio o corredor, sempre ali, né, tudo amigo, veio conversar, aí uma pessoa falou, nossa, eu acho que você pegou pódio. Aí eu assim, como assim, né? O que é isso? Aí, não, eu peguei nada não peguei nada não fui eu não. Eu peguei foi só água ali no caminho. Pô, a única coisa que me entregaram foi água. E aí, todo mundo ali, não, se você não pegou geral, você pegou categoria. Gente, eu não sabia o que eles estavam falando. Eu tava assim, totalmente leiga, mas fazendo de conta que tava enturmada, né? E aí eu falei, bom, eu não vou ficar pensando nisso pra eu não me frustrar, eu vou só ficar aqui, mas vou esperar até o final, já que estão falando, né? Aí fiquei lá. E de fato eu fiquei classificada como terceira geral da prova, né, da feminina. Trouxe um troféuzinho pra casa. Nossa. Ai, gente, é muito emocionante. Estreou na corrida, numa prova de corrida, já com o troféu, meu. Olha isso.
São em pessoas assim que a gente tem que se espelhar, viu, André? Quando a gente vai correr, a gente tem que fazer as coisas direito, viu? A gente quer ficar correndo, ficar fazendo vídeo, ficar fazendo foto. Não, mano, tem que correr igual essas brabas aí, ó. Isso aí. Gente, até hoje eu não consigo correr e filmar ao mesmo tempo, não dá, na prova. Mas você é mulher, você tem que conseguir. Nós que somos homens, nós conseguimos fazer uma e fazemos uma mal feita ainda. Eu tenho que aprender, o André é bom nisso. E aí, assim, fiquei super feliz e tudo. E aí foi onde eu conheci o que era prova. E aí eu falei, eu quero fazer isso de novo. Foi muito legal, eu quero fazer isso de novo. Você já saiu de lá pensando na próxima? Foi. Cheguei em casa super feliz. E assim, eu não conhecia de fato ninguém. Lá eu fiz algumas amizades, inclusive uma moça de Curitiba, que até hoje a gente tem contato, né, virtual. E, assim, é uma pessoa que se tornou muito querida, muito amiga mesmo, assim, que me acolheu lá na prova, ela me abraçava, não tinha ninguém ali, né? Só eu, ninguém que eu pudesse comemorar, e aí a galera, assim, comemorou, tirou foto minha, registrou o momento, foi incrível. E aí eu gostei disso, quando foi em novembro, simplesmente, eu nem falei pro treinador, porque eu não sabia como que funcionava isso, eu simplesmente fui lá, eu tinha um treino de 12 para entregar, e me inscrevi na prova do Santander de 5 quilômetros, gente, no Parque Ecológico. Ninguém me avisou como era lá. Ninguém me avisou. Pois é. Subidaço. Feliz da vida, tô lá para correr a prova. E aí eu falei, eu vou correr o meu 5 e depois eu vou continuar a fazer o meu treino, que é de 12, que o total era 12, né? 12 quilômetros para aquele dia. E, gente, eu não sei, eu até acho que atualmente, se eu for voltar lá no Parque Ecológico para fazer o mesmo percurso, eu não sei se eu consigo fazer no ritmo que eu fiz na época, porque assim, até hoje eu tô tentando entender que aquele percurso é muito difícil. Você fez 5 ou 10 no Parque Ecológico, Li? Eu fiz 5. Uma subida só, porque os 10 dá duas vezes a subida. Louco, inclusive, eu preciso levar o Thiago nessa prova. Inclusive, eu preciso fazer uma pergunta pra ela. Só pra gente poder... ao momento de risada. Você prefere subida do Laurão ou a subida do Bosque? Putz. Eu acho que trocou 6 por meia dúzia e piorou um pouco. Não, agora todo mundo que é da região de vocês, aí eu pergunto, Laurão ou Bosque? Porque ô subidinha judiada, viu? Nossa, difícil. Mas eu preciso te levar no Parque Ecológico, Thiago, pra você... Iremos. Você vê o que é uma subidinha bem gostosinha. Cilada. Mas eu sou seu amigo, vou te levar lá. Sei. Igual o Everaldo fez com você em Barra Bonita, né? Sei. Rapaz, o Everaldo me maltratou lá, viu? Tá vendo, Elis, os amigos que a gente arruma? Eu não quero os amigos assim, não. Nem precisa de inimigo, né, Thiago? Não. O pessoal... Vem comigo que no caminho eu te conto. Jamais. O pessoal aqui tá mandando um monte de pergunta. Daqui a pouco a gente vai soltar as perguntas de vocês, viu, pessoal? Isso que eu ia Guarda aí. falar pra você, Thiago. Eu vou puxar um assunto aqui. Tá. Mas antes disso, acho que era bom dar uma comentada aqui, porque tem muito comentário. Tem bastante. Essa mulher é muito influente aqui. Depois eu quero saber essa história do bolo de cenoura aqui, porque tem uns 3 que comentou sobre bolo de cenoura. Eu tinha visto isso daí também. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu vi que esses dias atrás teve um treino aí, tinha bolo de cenoura no final, que é o melhor bolo de cenoura aqui da região. Depois eu quero saber essa história do bolo de cenoura aí. E quero ir num treino com bolo de cenoura. Agora eu tô perdida, né? Haja bolo. Essa é a desvantagem de eu estar longe aí, ó. Elis, é verdade que você leva bolo de cenoura pra quem vai treinar no Taquaral? O Rodrigo mandou aí. Né? O Rodrigo comeu o bolo, viu, gente? Ele disse que tá aprovado. Aí sim, hein? Tem um monte de gente falando aqui de bolo e tal. Essa história do bolo é porque um amigo, né, o Juliano, que inclusive ele estava na live, não sei se ele já ainda está. O Juliano viu um post no meu Instagram, porque o meu filho Gabriel, que é o louco pelo meu bolo de cenoura, pediu, eu fiz e ele postou. Aí a galera viu, começou a mandar mensagem no direct. O Juliano, porque eu tô com vontade do bolo, porque eu tô com vontade de bolo. As meninas, Priscila é a louca do bolo de cenoura, a amiga faz o bolo. E aí eu combinei com uma galera, combinei com eles e fiz o bolo, levei no dia da chuva, que foi semana passada, retrasada. Que tava aquela chuva caindo no mundo. E aí, me deram um super bolo, entendeu? Pediram bolo e deram bolo, entendi. Exato, sacanagem, me deram um super bolo. Sacanagem. Aí eu cheguei lá, acho que tava a Priscila e mais uma galerinha, o Rodrigo participou também. Quem estava
teve aí Foi a contemplado. oportunidade de experimentar. O privilégio. A próxima vez faremos uma gravação presencial com direito a bolo de cenoura e chá e café. O bolo de cenoura eu sei fazer. E agora, sim, aí agora tá todo mundo pedindo bolo de cenoura, entendeu? Aí todo mundo quer que leve o bolo de cenoura de novo, né? Eu não consegui, mas agora eu vou. Ficaram Isso é verdade. Ô, Thiago, eu tô achando que é esse bolo de cenoura que baixa peito, hein, cara? Eu preciso experimentar, viu? Preciso experimentar. Precisamos experimentar isso daí ainda esse ano. Vamos dar um jeito. Vamos comer esse bolo e fazer um treino depois. Será que rola? Bora. Não sei não, hein? Pré-treino. O Luiz mandou aqui. Deixa eu mandar essa pergunta. Então, o Luiz mandou assim: o quão competitiva deve ser uma pessoa para correr? É preciso competir contra os outros? O que você pensa sobre isso, Elis? De maneira alguma. Eu vou falar por mim, tá, gente? Se vocês discordarem, mas assim, eu desde que comecei a correr, é algo comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de superar os meus próprios limites. E eu faço isso o tempo todo, não só na corrida. Quem me conhece sabe, né, que convive comigo sabe que eu sempre amei a superação dos meus próprios limites em qualquer âmbito da vida, tá? Então, para a corrida, eu levei isso também. Eu comecei a correr, né? Então eu queria melhorar, correr uma distância maior, então eu coloquei ali os 10 quilômetros. E a questão do ritmo é algo que eu sempre achei legal também. Eu via as pessoas correndo forte, eu achava muito legal essa superação não da competitividade com outras pessoas. Obviamente que se você vai numa prova, você vai competir com outras pessoas, mas não é o objetivo principal, né? O objetivo principal é você superar as suas próprias limitações, mostrar para você que você é capaz, que você consegue melhorar, né? E obviamente que vai chegar um momento que isso vai ficar ali num nível que você não vai mais conseguir ficar subindo o tempo todo, e tá tudo bem, né? Não é sobre isso, é sobre você saber daquilo que você é capaz de fazer, independente das coisas, circunstâncias ou pessoas ao seu redor. Então, a competitividade com outras pessoas é o natural da prova, nada de você falar, poxa vida, fulana ali tá fazendo melhor que eu tenho que fazer melhor que ela. Jamais. Para mim, isso nunca rolou, sabe? Sempre eu olhava e falava, nossa, eu tô fazendo assim, será que eu consigo fazer um pouquinho mais? E aí eu fui tentando e aí a gente vai evoluindo. Eu acho que assim é até mais fácil de evoluir, né? Porque quando você se compara, você pode se frustrar. Você não conhece a rotina da outra pessoa, né? O estilo de vida dela. Isso é verdade. Então, assim, não dá para se comparar. Eu acho que você tem que fazer dentro das suas próprias condições ali, melhorando dentro daquilo que você tem a possibilidade de melhorar. Isso é verdade. Até porque quando a gente começa a se comparar muito com outros corredores, né? E a gente sempre, claro, ele deve se comparar com quem está mais rápido, com quem está mais forte. A gente abre uma margem de lesão aí, porque talvez você não vai ter aquele mesmo ritmo, não é o mesmo biotipo, não é o mesmo corpo. Preparamento e aí físico. você tenta acompanhar uma pessoa. O condicionamento da pessoa. E abre uma brecha aí, uma margem para você se machucar e ficar um tempo aí fora da corrida, né? Elisa, aproveitando que você comentou sobre isso, deixaram uma pergunta aqui para mim, eu vou fazer para você. Quão importante foi para você quando você deu aquela virada de chave em questão de performance, melhorar e ir atrás de novos objetivos de distância, de pace? Quão importante foi a busca de profissionais, né? Fisioterapeuta, nutricionista, todos os que você lembrar que você buscou ajuda, né? Direcionamento, o treinador, inclusive, né? O que você me diz aí? O que você diz para quem está nos ouvindo? O quão importante foi para você? Eu falo que esse é o ponto-chave para que eu continue correndo sempre, melhorando, evoluindo e sem lesão. Obviamente que todos estamos... a gente não está isento, né, de ter uma lesão sujeitos, em algum momento. Né? Estamos sujeitos, né, André? Porque a gente está ali dando pancada no corpo o tempo inteiro. Mas a diferença de você estar sendo acompanhado por profissionais é porque, assim, isso pode ser identificado previamente. Ou se vier a acontecer, mesmo que não tenha sido identificado previamente, você já está ali, por exemplo, fisioterapia. Né? A fisioterapia eu comecei em 2020 tratando o joelho, na sequência teve a contratura da panturrilha, e aí foi onde eles me sugeriram, inclusive não sei se meu físio está aí, o Whirley,
ele tinha um compromisso. Tava online, tava aqui. Tava. Então, assim, eu comecei com eles em 2020, estou com eles até hoje, já são 4 anos ali, né? E sempre trago indicações aí para todo mundo, porque é algo que me faz muito bem. Então, assim, depois que eu curei o joelho, tive a contratura da panturrilha, aí foi onde eles me indicaram a fazer a prevenção. Então, assim, uma vez na semana eu vou na fisioterapia, independente se eu estou com alguma dor ou não, né? Até porque fazer a liberação miofascial dá aquela ajudada para você continuar os treinos, né? Continuar mantendo os treinos ali sem sentir aquele cansaço intenso, aquela dor. Você vai tendo um recovery, né? Uma recuperação ali diária, semanal no caso, né? E vai conseguindo manter ali o seu ritmo de treino. Então, assim, a questão da fisioterapia eu falo que é essencial. Do treinador, você ter um direcionamento muda tudo, porque, igual eu falei, até o pessoal riu, eu saí igual um cavalo doido, né, correndo, 6 hoje, 5 amanhã, e aí começou a dar ruim de novo. Então, você ter o direcionamento de um profissional, eu comecei com o Barban, que tá aí na live, em 2022, então eu fui até fevereiro de 2021, eu estava com uma outra pessoa, né, que, como eu falei, ele não é uma assessoria, e a partir do momento que eu me vi, assim, naquela condição de que eu queria um pouco mais, e aí foi onde eu precisei procurar um outro profissional, e deu certo, encontrei o Barban, tô com ele até hoje, desde 2022, março de 2022, e foi onde eu comecei essa questão da performance, né? Mas o direcionamento de profissionais, você ter esse acompanhamento é essencial. Obviamente que nem sempre a gente vai ter acesso, não são todas as pessoas que têm acesso, ou o tempo todo a gente vai ter condição de ter acesso, mas aí você tem que dosar, né? Saber quais são os seus objetivos. Se você quer uma performance, se você quer aumentar a intensidade e volume, aí você tem que ter o acompanhamento, senão realmente você vai seguir às vezes um período, né? Não tá acontecendo nada, mas um dia a conta chega, né? Eu não quis experimentar isso, depois que eu passei pela panturrilha e pelo joelho, eu falei assim, olha, eu vou manter certinho o acompanhamento para que eu não corra o risco de ter que parar, porque às vezes acontece de ter um percalço no meio do caminho, mas você diminui o volume, diminui a intensidade, mas não para os treinos, entendeu? Não fica ali parado. Então, isso é essencial para mim. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que para começar a correr, e você até comentou isso na live, até 2020, simplesmente não tinha relógio, não se preocupava com tênis, simplesmente que tinha a vontade de correr, né? Então, para começar, não, conforme, e o atleta fica tranquilo que ele vai perceber que conforme vai evoluindo, esses profissionais vão entrando na sua vida de forma automática, assim, meio que você vai vendo a necessidade de buscar esses profissionais, né? E por falar nisso, eles, atrás de um atleta, de uma corredora como Elis, né? Existem profissionais envolvidos, né? Que nos dá apoio, não é simplesmente a Elis, né? Atrás da gente tem bastidores, vamos chamar assim de bastidores, apoiando a gente, incentivando, seja um profissional, uma amiga, uma colega de trabalho, né? E aí nós temos aqui eu não vou falar mais nada, o Thiago vai pôr aqui e aí você vai entender do que eu tô falando. Tá bom. Pronto aí, Thiago? Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Tem pessoas que sabem manter o foco, mas tem gente que, olha, o que eu vou falar? É um negócio surreal. Acorda 5 da manhã ou até antes pra chegar, sair pra correr e ainda no mesmo dia me mete uma musculação, fisioterapia e sabe o que é mais? Trabalha! Gente, por isso que eu falo, a gente precisa olhar muito bem pra quem a gente admira. E a Elis é uma pessoa admirável, porque ela consegue fazer tudo isso, tá de bom humor, não importa o horário que você encontrar essa mulher, ela tá plena, impecável, com o cabelo arrumado, com cara de quem acabou de sair do salão. Elis, você arrasa.
Fala galera, tudo bem? Sou o fisioterapeuta, sou fisioterapeuta da Elis, já fazem 4 anos. E o que eu tenho para falar dela? Uma pessoa focada, dedicada, que sempre nos surpreende aí com sua dedicação, né? Nos exercícios, tudo, nas orientações, sempre fazendo um trabalho preventivo. E o que eu tenho para falar dela é isso aí, uma pessoa 100% focada, dedicada em tudo que faz e uma ótima corredora que nos inspira aí a cada dia mais. Abraço, Elis, tamo junto. Bom, eu tô aqui pra falar da Cícera, da Elis, enfim, eu conheço a Cícera há muito tempo, praticamente aí mais de 20 anos, e conheço ela como Cícera. Eu sempre brinco, eu não tenho culpa se o Instagram dela tá Elis, mas pra mim, ela vai ser sempre Cícera. Bom, o que eu tenho pra falar dela? Olha, que eu tô morrendo de orgulho dela. Tenho amado ver o tanto que ela tem se empenhado, ser dedicado, o tanto que ela é resiliente. Tudo isso me agrada muito. Tudo isso faz meu coração vibrar, porque é isso que eu prego diariamente, né? Pra quem me acompanha sabe o tanto que eu prego isso, né? Essa coisa de você não desistir, de você persistir, de você lidar com alguns problemas, com algumas dores, com algumas dificuldades que os treinos realmente nos causam. E a Cícera é uma dessas pessoas, forte, resiliente, comprometida, dedicada, e que eu tô amando ver a evolução dela, e eu tenho certeza que a primeira maratona dela vai ser muito boa. Cí, amo você, obrigada pela companhia aí de alguns treinos que a gente tem feito juntas, e eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Beijo! Miga, sua louca! Que delícia falar de você. Amiga, mais feliz ainda por você estar aí tendo a oportunidade de contar sua história, que é um exemplo de superação, né? Que bom que você veio para esse mundo da corrida, que eu estou também, a minha amiga e parceira de trabalho e de corrida. Amiga, você serve de inspiração para as pessoas. O que falar da Ci ou Elis, né? Eu conheço ela como Cícera. Ela é uma pessoa dedicada, determinada, disciplinada e que o principal representa a força da mulher. Amiga, espero que você continue assim, com esse amor pela corrida que você tem, servindo de inspiração, porque você é amor. Um grande beijo no seu coração. Boa tarde, Pedro Barban aqui, para me falar um pouquinho sobre a Cissa, né? Vamos lá. A Cissa começou a treinar comigo aí já fazem 3 ou 4 anos. Ela chegou com muita vontade de querer melhorar, de querer se superar e evoluir. E eu só tenho elogios a dar a ela, né? A Cícera não perde treino, ela se esforça, ela chega até a ser chata de tão certinha que ela quer entregar os treinos, não perder, né? Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar no ciclo menstrual todo atrapalhado, ela está sempre lá, ela se esforça. E a evolução que a gente teve aí, que a Cissa teve nesse tempo treinando comigo, foi muito grande. Eu acho que é só o começo, a gente ainda tem muito para evoluir. É uma pessoa sensacional e eu tenho muito orgulho de treinar ela. É isso, um resumo rápido. Valeu! Acompanhar a Si como nutricionista é uma alegria, porque ela é aquela atleta disciplinada, comprometida, ela quer saber o porquê das coisas e faz exatamente o dever de casa. Não tem como, tá evoluindo cada vez mais, né? Si, conta comigo e eu fico muito, muito alegre, muito grata da oportunidade de acompanhar uma atleta como você. Então, parabéns pelos seus resultados e ainda vai longe, tenho certeza disso. É isso, você está no nosso primeiro arquivo confidencial. Eu tô, gente, não contava com isso. Palmas pra essa brava. Você que tá no chat, manda palmas pra essa brava. Caraca, calma, gente, pera. Pega o lencinho, pega. Gente do céu, meu Deus, que delícia de carinho. Nossa, tô aqui super emocionada, né? Porque... Thiago, até coloquei o óculos aqui, caiu um cisco no meu olho. Ah, sim, entendi. Ai, gente, vocês não têm noção, assim. É tanta coisa, né? Passa todo um filme na mente da gente, de tudo que a gente faz. Claro que, assim, eu sempre falo, ninguém te obriga a fazer nada, ninguém te obriga a sair de casa para treinar. Exato. Mas como, voltando um pouquinho lá atrás, quando o meu filho já tinha saído de casa, e aí o segundo filho casou novinho, acho que seguiu os passos da mãe,
casou novinho, e aí eu me vi muito assim, né, precisando de fazer algo realmente por mim. E a corrida foi algo que, né, me tirou de dentro de casa, porque eu treino, né, atualmente 4 vezes na semana a corrida, 4 vezes o treino de força. E aí preencheu, assim, aquela coisa, né, de você vai para lá, vai para cá. Claro que isso não vai preencher um vazio, né, não vai substituir um filho, mas você é algo que te faz bem, né, que te deixa feliz. E aí eu fui só me aprofundando, e essas pessoas são muito queridas, pessoas que fazem parte mesmo, como eu falei, né? A Camila, pelo amor de Deus, uma fofa, uma linda, obrigada, nossa, eu não esperava, de verdade. A Van, como eu falei, é aquela pessoa que me inspirou o tempo todo, assim, ela é culpada dessa questão da performance, viu, gente? Sempre falo isso. Porque eu via e eu achava incrível a força dela, né? Incrível, e eu falava, poxa, que legal. E aquela questão de comparação nunca existiu, mas existe a admiração, né? Quando você admira muito alguém e você fala, poxa, que legal se eu conseguisse fazer isso. Não por uma questão de inveja ou de querer se comparar, mas pela questão de admirar a força da pessoa e falar, poxa, eu gostaria de fazer, né? E buscar. Então hoje, assim, tô muito feliz mesmo. Vocês fizeram uma surpresa aí que eu vou te contar. A Pri nem conto, né? Aquela pessoa do meu dia a dia, a gente convive junto o tempo todo. E incrível. Essa foi a ideia, Elis, fazer uma surpresa para você e mostrar, né, que atrás de um atleta tem uma equipe por trás, né? Dando força, incentivando. E essas pessoas aí, mandei mensagem, se prontificaram de imediato. Não, é para Elis, pode deixar comigo que eu vou mandar um vídeo agora. Obrigada, aí foi bem legal. Obrigada aí, mesmo, obrigada. Obrigada de coração. O Barban, eu cheguei no Barban, minha intenção era correr 21 quilômetros oficial, que eu havia feito um treino. Eu fiz um treino sozinha, gente, a primeira vez que eu... André, você lembra disso? Lembro. Eu conheci o André, eu estava treinando para fazer 21K pela primeira vez, mas não era prova, nada. Eu queria ter... Eu sou capaz de fazer 21? Né? Até então a minha maior distância tinha sido 10. E aí em janeiro de 2022 eu fiz 21 quilômetros para 2 horas e 3 sozinha, treinando aqui pelas ruas da cidade, e fiz. E aí eu cheguei no Barban em março de 2022 e falei para ele, eu quero oficializar isso, né? E a gente conseguiu, entregamos a meia maratona de Campinas, viu, Thiago? Foi minha primeira meia maratona. Olha, aí sim, hein? Aí eu estava lá, hein? O Barban não me contou daquela subida lá, mas tudo bem, eu perdoo ele. E foi um sucesso, porque a gente treinou, a ideia, né? A gente sabia que eu estava treinada para conseguir entregar um sub-2, mas assim, não tinha certeza de nada. E a minha primeira vez, né? Não sabia como ia ser, como ia acontecer. E aí saiu um sub-2 bem bonitinho, e daí para frente só foi acontecendo, né? Várias meias, hoje eu já conto aí 10 meias maratonas para conta. Graças a Deus, com muito sucesso. 10 meias. Eu tô lutando, tô indo pra minha terceira agora. A minha meta é fazer 5 para depois tentar a minha primeira maratona. Tamo na luta. Dia... que legal. Conseguiremos. Vai ser meu aniversário de 42 anos. Vou comemorar fazendo uma maratona. Loucura, né? A gente é meio doido. Que legal, Thiago. Vai dar certo. Sabe que assim, eu vou fazer 46, mas eu vou fazer a minha primeira maratona no mês de setembro. Né, eu faço ela no dia 22, a minha primeira maratona. Onde vai ser? E no dia 27 vai ser Buenos Aires. Olha que chique, hein? Aí chique, sim. né? Está convocada para voltar aqui depois da maratona e nos dizer como foi. Legal, já aceito o convite. E assim, eu faço a maratona no dia 22 e no dia 27 é o meu aniversário. Então eu falei que vai ser um presente de aniversário. Que beleza. Aí sim, aí a gente vai ter que vir, quando você voltar, a gente vai ter que colocar uma música de parabéns pra você, porque vou trazer um bolo virtual aqui, quem sabe? Eu volto com a medalha, hein, gente? Torçam por mim. Sem Tô dúvida, no meio do sem ciclo dúvida. aí. É isso aí. E tem um monte de pergunta aqui chegando pra você, que eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer todas, eu não sei. A Lica mandou uma aqui perguntando, eu queria colocar aqui a pergunta dela, se você se acha muito competitiva. Você comentou alguma coisa sobre assim, mas com você é muito competitiva com você mesmo? Eu vou achar aqui, Lica, a sua pergunta pra colocar aqui, mas eu decorei ela pra não esquecer. Tá, Eu sou uma pessoa muito exigente, eu melhorei bastante.
mas eu ainda me cobro muito, assim, eu sempre quero ser melhor, assim, não para os outros, mas para mim, sabe? Eu tenho dentro de mim que se eu vou fazer algo, eu tenho que entregar o meu melhor, né? Então eu não aceito entregar menos que o meu melhor. Só que hoje eu lido com isso de uma forma diferente. Eu lido com uma forma de que, assim, o meu melhor hoje pode ser diferente do meu melhor de ontem, entendeu? Porque tudo depende da minha condição atual, né? Então, por exemplo, mulher que passa por essa questão de ciclo, né? Isso dá uma bagunçada e mexe bastante com a mulher nos treinos. Para mim, assim, a questão de performance nesses dias é bem complicada. Então, eu aprendi muito a lidar com isso. A minha cabeça não fica mais, assim, me cobrando, por exemplo. Geralmente, o Pedro deve estar rindo aí, né? Porque eu entrego o treino, eu sempre entrego, mesmo nos dias ruins. Só que a minha percepção de esforço é muito maior, é muito sofrido, sabe? Aquela coisa que fala, nossa, hoje não vai, hoje não tá rendendo, mas eu entrego. E aí, nas primeiras vezes que isso acontecia, eu me frustrava, assim, por mais que eu não quisesse, eu me frustrava. Falava, poxa, eu não sei mais correr, o que tá acontecendo? E agora não, eu aprendi a lidar com as situações adversas, então eu sei que foi um dia específico, que amanhã vai ser diferente, que eu vou conseguir. O meu melhor de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, e assim a gente segue, né? Isso é legal você dizer, porque a nossa audiência feminina, ela é muito grande, então fica até essa dica, até para as mulheres que estão começando na corrida, para as meninas mais novas que estão começando na corrida, para não se cobrarem tanto, né? Porque às vezes isso pode acontecer e pode frustrar e até tirar não só do esporte da corrida de rua, mas como de qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade. Então é legal ouvir você falando isso, porque encoraja também outras meninas a continuarem, a persistirem, né? Que é só, vamos dizer assim, é só um dia difícil, né? Mas que isso não vai tirar o crédito de tudo aquilo que você já construiu. É só um dia difícil, vai passar e tá tudo bem, né? Inclusive aconteceu num dia que eu precisava entregar pro treinador aí um teste, né, de 5K, ele havia passado, e justamente nesse dia não foi o meu dia bom, né? E assim, eu fiz muita força, parecia que eu não sabia mais correr, parecia que não ia. Quanto mais eu fazia força, mais o pace ficava pior. E aí eu falava, caramba, será que é o sinal do GPS? O que está acontecendo? Tentei de tudo, sério. E aí eu terminei o treino muito frustrada, já mandando mensagem áudio para ele, aquela choradeira. E até então eu não entendia, né, essa questão do ciclo. Eu achava que tinha que ser todo dia igual, todos os dias deveriam ser iguais. E não, né? Aí eu fui aprendendo, eu refiz o teste numa outra data e saiu ok, saiu muito bonitinho. E aí foi onde eu fui prestando atenção nisso, né? Inclusive até na musculação, a gente sente, né? Isso para mim faz uma grande diferença. Algumas mulheres talvez não, mas eu acredito, conversando aí com a mulherada, a maioria delas sente, né? Nesses dias aí, um pouco mesmo aí de menos força, parece que você fica menos disposta, né? É complicado. E aí tem que aprender a lidar. Como diz a Elise, é sobre isso, né, Elise? É sobre isso. É sobre isso, né, gente? Tá tudo bem. É isso aí. O Gabriel comentou assim, o que eu tenho de quilômetros no carro, minha mãe tem correndo. Gente, tem KM pra conta. Sabe que assim, até até julho do ano passado, a minha maior distância era os 21K, né? Eu vinha correndo várias provas de 21. E aí começou essa ideia, a galera, e aí, quando você vai fazer o 42? Eu não tinha pressa, não. Eu conversando com o meu treinador aí, com o Barban, a gente foi amadurecendo essa ideia muito tranquilamente, né? E aí eu falei, será que eu quero? Será que já é o momento? E aí, conversando com ele, eu falei, olha, me deixa fazer uma prova de 30 quilômetros para eu chegar um pouquinho mais perto ali, né, dos 42 e ter uma melhor noção. Será que realmente eu estou pronta para já fazer os 42 ou ainda vou esperar um pouco mais? E aí nós terminou a prova da SP City do ano passado, que foi final de julho, e começamos a subir volume, porque tinha uma prova no mês de setembro, né, da Wonder Bridge, que era de 30 quilômetros. E aí eu fiz todo o ciclo, fiz a prova, me senti bem, e falei, dá para encarar os 42. E aí foi onde nós estabelecemos o objetivo aí para realizar nesse ano, no mês de setembro, os 42.
Show de bola. É isso aí. Diz que a maratona começa depois dos 30, né? Até o 30 a gente sabe correr, depois é uma caixinha. Surprise. Mas a Elis vai tirar de letra isso aí, eu não tenho dúvida aqui. Agora, antes da gente ir para os finalmente, tem uma história aqui que eu preciso te perguntar. Essa aqui não vai deixar passar batido, não. A Priscila comentou assim, Elis, conta a história engraçada quando você fez endoscopia e depois foi treinar. Olha, essas amigas só tá entregando. Gente, coisa que nem eu lembrava, né? Mas o Pedro vai lembrar também. Gente, foi isso. Eu fiz a endoscopia, o exame marcado, mas assim, eu sempre tentando conciliar, porque corredor é tudo louco, né? Corredor tenta conciliar as coisas, assim, para que dê certo. O mais importante é o treino. Depois a gente vê como é que resolve as outras coisas. Exato. É muito assim, sempre, eu falo que tudo gira em torno ali dos treinos, né? Peraí, eu vou marcar uma consulta, mas o teu treino... o que eu tenho... Não. Então tem que conciliar. E aí eu tentei de tudo ali, falei, poxa vida, não teve jeito, marquei num dia de treino, eu sempre gosto de entregar os meus treinos no período da manhã, os de corrida principalmente, e aí não teve como, tive que fazer no período da manhã o exame, né, jejum, aquela coisa toda, e aí o que eu falei pro treinador? Eu vou entregar o meu treino à tarde, à noite, e ele já me conhece, então não adianta ele tentar, sabe? Ele só falou, vai, você é louca, né? Ele falou assim, eu acho que você poderia não treinar hoje, não tem necessidade, pode descansar. Mas eu sei que você é louca, então você faz o que você achar que deve. E aí, passei o dia, né, meio sonolenta, aquela coisa, tudo, mas eu estava me sentindo bem e fui treinar, gente, no final do dia, assim, sei lá, 5 e pouco da tarde. Meu Deus do céu, foi horrível. Foi horrível. Eu treinei, eu entreguei, mas assim, sofrido. Pensa num sofrimento. E a Priscila levou isso pra vida, né? Ela sempre vai rir disso. Ela fala, quem é a louca que faz endoscopia sedada e depois vai treinar, vai correr? Não, porque você, no caso assim, eu lembro quando minha esposa ela fez esse exame, ela saiu do consultório grog, ela não sabia nem o que ela estava fazendo. Como é que você conseguiu correr? Essa aqui é a pergunta, né? Qual o estado dessa corrida? Pena que nós não temos vídeos. Mentira, temos vídeo, olha aqui, ó. Brincadeira. Não vai fazer isso. O Pedro comentou assim, esse treinador vai pro céu. Vai mesmo. Ele aguenta, tadinho. Tem que aguentar. Atleta de elite aí, tem que aguentar. Eles indo pro finalmente agora, quais são os planos agora para esse segundo semestre, né? Você comentou sobre a maratona, semana, não agora, a outra já tem a SP City que vai ser treino, né? Um treininho de luxo. E quais são os planos aí pros final aí, pro segundo semestre? Bom, a prova-alvo, né, desde o início do ano, é a maratona de fato, mas como o volume ia começar a subir somente agora, então no início do ano a gente conseguiu aí fazer algumas provinhas mais de distância curta, né, e daí fiz algumas meias, inclusive a meia de Campinas foi o meu RP, que tá aí, né, o sub 1,40, saiu, aleluia, nem acredito nessa prova cascuda, saiu o RP. Sim, terrível ele. Gente, feliz demais, saiu. Então, assim, passou a prova aí, que eu fiz o sub 1,40, fiz agora a prova da Nike, ainda estava um pouco cansada porque a gente já começou a usar como treino. E antes da maratona, as próximas provas são de 21 para mais, que eu também estarei utilizando como treino. Se sair um pouco de performance, ok, mas esse não é o objetivo. A próxima é a SP City Marathon, que agora é dia 28 de julho, vou para os 21. Aí eu vou fazer Floripa, né, André? Você vai esse ano? Esse ano não. Eu fui 2022 e 2023, fiz 2 anos seguidos, né? 2023 legal. Eu fiz o desafio, aí esse ano aqui eu fui para o Rio, né? E vou para Buenos Aires também. Legal, vamos estar lá. Aí eu vou fazer, então, a princípio o que eu tenho, né, pela frente é a SP City, depois Floripa, e aí vem a Wonder Bridge, que são os 30K, que vai ser
bem numa época bacana aí para usar como treino também. E depois já é a prova-alvo. Aí chegou o grande dia. Encarar. Tem alguma coisa em vista depois da maratona ou vai dar um reset e ver para onde vai? Essa é a intenção, dar um reset, dar aquela descansada. Aí a gente, né, vê como é que o corpo vai reagir, como vai ser a recuperação. E aí traçamos novos objetivos. Vai ser já fim de ano, a gente, de repente, fazer uma diversão com a galera. Tem umas provas aí de curtas distâncias que vão acontecer depois disso que... Nada sério, né? Ainda, nada sério, né? Ô, gente, Pedro saiu da live. Tá por aí ainda? Barbã saiu da live. Posso falar? Posso falar? Eu vou botar o fone dele, peraí. Por favor, corta. E aí, se ele me permitir, gente, tudo com a permissão dele, aí a gente faz algumas provinhas curtas, dependendo de como for a minha recuperação aí pro final de ano, mas por diversão mesmo, e é isso que a gente gosta de correr. Aí sim, essa mulher é braba demais, viu? O Gabriel falou assim, reset? Ah, beleza. Na outra semana corre mais uma de 21. Do jeito que é doida. E é assim mesmo. É bem assim Mas mesmo. Você sabe de uma coisa, Eli? Vou falar uma coisa pra você. Fazer uma prova, por exemplo, de 30, 21, logo pós-maratona, não é difícil. É muito mais fácil, porque você já tá treinada. Descansou ali aquela semana, 10 dias, 15 dias pós-maratona, o corpo ainda tá milhão, já tá com ritmo de maratona ainda. Puxar uma prova de 21, 30 após maratona, vai super de boa. Super de boa. Super de boa. Ô, pessoal, esse André não é normal. Super de boa. Eu espero que por mim. Eu espero que o Pedro não esteja mais na live, porque a Priscila acabou de mandar assim, ela vai na integração, viu, treinador? Ah lá. Fica quieta, menina. Ô, Thiago, que é uma semana... tudo bem que é 5 e 10K, mas é uma semana depois de Buenos Aires. Dá pra ir ali no trotinho. Ou seja, ela vai descansar 4, 5 dias e vai fazer mais 10 quilômetros. Gente, vai estar a tenda com a assessoria, a galera tudo lá. É diversão, entendeu? Aí eu vou assim no trotinho dos 10. Será pra estar na comunhão, né? Sei, confia. É sobre isso. O golpe tá aí. Sobre isso. Bom, Li, é o seguinte, caminhando para o final, né? 1h e... Aí, como passa a hora? 1h18. Nossa, a gente nem percebe. Falar sobre corrida é isso. Tá preparada para mais um vídeo? Ai, não tô, mas manda, né? Eu falei que a gente tinha cenas fortes de você correndo, eu avisei. O pessoal mandou aqui pra gente, aguarde. Meu Deus, que medo. Briga com essa pessoa depois, só mandou, é a audiência que manda, a gente coloca, sinto muito. Gente, que... Nossa, lá, hein? Tô com medo, vai. Se prepara, hein? Prepara o lenço. Socorro. Fala, mãe, fala pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um pouquinho sobre essa senhora aí que está sentada com vocês, que é uma missão muito difícil, falar pouco sobre ela, porque ela tem tantas qualidades que eu ficaria 1 hora fácil aqui falando. Mas, vamos lá, vou tentar resumir. Elisa é uma atleta incrível e até mesmo invejável, mas antes disso ela foi mãe, esposa, amiga, companheira, sonhadora, uma vovó babona, uma pessoa que transborda positividade com uma energia contagiante, alguém que doou a vida para cuidar dos filhos e da família e que agora passou a se olhar também para si mesmo e se encontrou dentro desse esporte de louco. E assim como em tudo se tornou a melhor, não se comparando com ninguém, mas sim olhando para si mesmo, entregando sempre 200% em tudo, virando referência, mesmo começando depois dos 40. Isso tudo e muito mais resume por que ela é tão gigante desse jeito. De maneira bem resumida, até mesmo usando as palavras dela, é sobre isso. Amo muito, mãe. Parabéns por tudo que você tem conquistado, por tudo que você tem se tornado, por quem você sempre foi, quem você é e ainda vai ser, porque eu sei que você pode evoluir muito, muito, muito. Você é a prova viva de que a música diz e é verdade. O impossível é só questão de opinião. Te amo demais, 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 pra todo sempre. Beijo do seu maior fã. É sobre isso e tá tudo bem. Desse jeito. Meu Deus, eu não tava preparada pra essa surpresa, gente. Não tô Nem entendendo. a gente é maluco. Às vezes a gente inventa algumas coisas assim dessas, entendeu? Nossa, sensacional, sem palavras pra agradecer vocês, sério, sem palavras. Eu dei a ideia pro Thiago, o Thiago é mais louco que eu, ele falou, vambora, velho, vamos fazer. Que lindo, eu amei. Nossa, é realmente isso, resume tudo, né?
É muita história e eu fico muito feliz em poder ter todas essas pessoas, né, ao meu lado, pessoas que sempre estão ali me ajudando, né, de alguma forma, mandando ali energia positiva, me incentivando, me aguentando, né, porque às vezes a gente fica bem insuportável, só fala disso, só fala de corrida, só quer trazer a medalha, tira foto e filma. Então, assim, é muito bom ter todas essas pessoas ao meu lado. São pessoas realmente muito especiais. Eu só posso agradecer a vocês. Que sensacional. Tem um monte de coração aqui, gente mandando vários corações. A Carol, a Rosana. Ficou um monte de pergunta pra trás, gente. Desculpa, mas o assunto rendeu demais. Ela vai voltar aqui pra gente fazer todas as perguntas. O Gabriel aqui foi gente boa demais. Mandou um baita de um vídeo. Enfim, essa live foi muito especial. E partindo já para os finalmente, né? Eu queria, em particular, te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por você compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. A gente sabe que a gente não conseguiu ouvir tudo, mas a gente quer te convocar. A gente não vai te convidar, a gente vai te convocar, porque convite a gente pode recusar, né? Convocação não. Então a gente convoca você pra voltar qualquer hora assim. Aqui, ó, o Luiz falou assim: moleque, assim quebra a mamãe. Pois é, gente. Ai. Mas é isso, Elis. Obrigado de verdade pelo seu tempo, por você ter compartilhado um pouquinho da sua história. A gente quer trazer você mais vezes para conversar também com outras mulheres aqui no programa. A gente sabe que a tua história encoraja, incentiva muitas pessoas. Então, antes de mais nada, obrigado por estar com a gente aqui hoje e por permitir que a gente conhecesse um pouquinho mais de você, e merece palmas. E aí eu queria deixar o microfone aberto para você agradecer, mandar beijo, enxugar as lágrimas, enfim, fica à vontade, o tempo tá com você. Posso falar? Pode. É nessa hora que a conexão começa a oscilar. Pera aí, Elis, que sua conexão, se você estiver ouvindo a gente, sua conexão oscilou. Muito feliz. Ficou pesado a live. Ficou pesado. Vamos voltar a estabelecer a conexão dela aí. Espera aí. É isso aí. Voltou? Fala com a gente. Ainda tá oscilando. Qualquer coisa, Elis, sai da janela e entra. Agora voltou. Aê, voltou. Oi? Aqui. Ainda travou. Qualquer coisa, Elis, sai da live e entra de novo, pra gente poder fazer esse encerramento com chave de ouro. Voltamos ou não? Não, sua imagem ela travou pra gente. Agora voltou. Aê. Acho que agora eu tô ouvindo vocês. Beleza. Voltou, né? Isso. Tá. Posso falar agora? Pode, agora pode. Bom, gente, então como eu estava dizendo, quero agradecer vocês imensamente pelo convite, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com essa galera aí maravilhosa. Agradecer a todos que estiveram com a gente aqui, prestigiando, né, nos ouvindo. E com certeza eu aceito um novo convite para a gente continuar batendo esse papo, que é muito legal, né? Eu acho que é um papo aí que a gente tem muita coisa para contar. E é isso, muito feliz. E assim, essa surpresa que vocês fizeram para mim, sensacional. Não esperava de jeito nenhum, viu? Sério mesmo. Foi incrível. Então, só agradecer por todo esse carinho aí de vocês e por me ouvirem, por compartilharem um pouquinho aí da minha história. Sensacional. É isso aí, jovem. Mais uma vez, muito obrigado. Andrezão, o microfone está nas suas mãos. Fica à vontade, meu jovem. Eu vou finalizar com a frase com a frase dela. É sobre isso, Thiago, é sobre isso. Corrida são muitas experiências compartilhadas e cada um tem uma. E quando a gente junta 3 na mesma sala, rapaz, a conversa vai longe, né? Vai muito longe. Mas é isso, agradecer aí quem participou, pessoal aí, todos os amigos e amigas da Elisa. Essa menina é uma pessoa muito querida. Assim como eu comentei hoje no treino de manhã, que é uma pessoa muito gente boa, mas é braba na corrida, é muito braba na corrida. Agradecer a participação, viu, Elis, por esse tempo que você participou aqui com a gente. Esse programa ele vai pro podcast, para quem vai ouvir amanhã. Vai estar no YouTube também, exato, mas ele vai subir para as plataformas, para o Spotify, para o Deezer, Amazon Music, Spreaker, todas as que a gente usa aí para ouvir podcast. Então, se você está indo trabalhar, está indo correr, está indo para academia e quiser escutar um áudio, uma história, tem aí bastante episódio. Esse aqui vai ser um que fantástico aí de quem participou.
E é isso. Semana que vem estamos de volta. Quarta-feira, às 20 horas. É isso aí, senhoras e senhores. Quarta-feira, às 20 horas, a gente tá aqui de volta. Se você ainda não segue o canal, acompanha aí. Se você não segue a Braba ainda, siga a Braba. Todos os links estão na descrição do programa. E a gente encerra ao som desse, eu vou até colocar de novo aqui, ó, desse clássico que a Braba gosta. Eu também particularmente gosto muito desse som. Se o YouTube não derrubar a gente por causa dessa música, não derruba mais. É disso, só os loucos sabem a paixão pela corrida. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a toda a audiência. Obrigado por você que ouviu, que está ouvindo no podcast. Obrigado por você que está assistindo no YouTube. Tamo junto, quarta-feira a gente se vê demais. Um grande beijo, tchau. Valeu!